Vamos lá para o capítulo 17. Capítulo 16, nós vimos os 7 flagelos. Nós vimos aí o juízo de Deus e vimos algumas cenas da segunda vinda de Cristo. Lembrando que aqui o tempo da oportunidade já cessou e nós já estamos vendo aqui cenas do juízo de Deus sobre aqueles que não o reconheceram como Salvador e Senhor de suas vidas. E os flagelos são a manifestação da ira de Deus sobre a incredulidade nos homens. Capítulo 17, nós continuamos a ver o desenrolar desta cena de juízo. O que torna esse capítulo aí um pouco chocante. Esses capítulos, também nós vamos sentir isso no próximo capítulo, que é o capítulo 18. Então, capítulo 15, 16, 17, 18, são capítulos chocantes por causa disso. Eles estão descrevendo aqui o juízo. E agora, no capítulo 17, um enfoque aqui é na grande meretriz, que nós vamos ver o que significa isso, né? A grande meretriz. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem a autoridade de como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis,
Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Deus abençoe essa palavra e aplique os nossos corações. Amém, meus irmãos? Muito bom. Eu li propositalmente Colossenses e deixe-me mencionar novamente o texto, capítulo 1, versículo 20, diz assim, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu queria destacar com vocês, para que você percebesse no Apocalipse o cumprimento dessa palavra que está aqui, para que por meio dele Jesus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo. Então o texto está falando claramente, desde o começo aqui, da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começando na sua encarnação, a sua vida, a sua crucificação, sua morte, sua ressurreição, e a obra que ele veio fazer, que se completa com a ressurreição. Então, a menção no texto aqui é de que Jesus, com sua obra, reconciliou todas as coisas com ele mesmo. Isto significa que, se ele reconciliou, isto significa que éramos, ou as coisas mencionadas no texto eram inimigas de Cristo. Concordam comigo? É uma dedução óbvia. Se ele na cruz efetuou uma reconciliação, é porque havia inimizade. Inimizade entre quem? Entre Jesus e todas as coisas que são mencionadas aqui no texto. Interessante que essa reconciliação aqui, efetuada por Jesus, ela não é só com os homens. Quando menciona todas as coisas, ela está abrangendo toda a criação. Porque, na verdade, de acordo com Gênesis capítulo 3, toda a criação foi afetada pelo pecado e tornou-se inimiga de Deus. Se você olhar lá na sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, você vai ver quais foram os efeitos do pecado. Eles alcançam, em primeiro lugar, o homem, eles desestruturam o homem em si mesmo, eles quebram o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com o próximo, e também quebram o relacionamento do homem com a natureza. Enfim, o texto de Gênesis capítulo 3 nos mostra que houve um caos total entre a criação, inclusive o homem, e Deus. Então, isso posto, você conclui que quem não está em Cristo é adversário, é inimigo de Cristo. Quem não aceita a obra de Cristo, ele está numa posição de inimizade com Deus. Embora as pessoas muitas vezes não tenham consciência disso, essa é a realidade espiritual. O mundo que não está debaixo da graça de Jesus, que não se submete ao senhorio de Jesus, ele é adversário.
Talvez isso ajude a gente a entender por que essa justiça de Deus manifesta desta forma, com essa intensidade. Vocês viram nos capítulos anteriores que são bem chocantes a manifestação da justiça de Deus. Isso é uma coisa que a gente fala pouco. Qual foi a última mensagem que os irmãos ouviram sobre a manifestação da justiça de Deus? Estão lembrados? Eu não estou. A última lembrança que eu tenho foi aqui na quarta-feira. Porque a gente fala pouco sobre esse assunto. Nós enfatizamos a graça, o amor de Deus, o tempo da oportunidade, não tem nada de errado nisso. Mas você não pode esquecer também esse lado da justiça de Deus, que hoje ele se manifesta e que no final dos tempos ele vai se manifestar de uma forma intensa. Esse capítulo aqui e o próximo, eles mostram o confronto final, a manifestação da justiça final de Deus, principalmente sobre o diabo. O capítulo 1, versículo 6, nos introduz aí nessa realidade da manifestação do juízo de Deus agora na grande meretriz. Que grande meretriz é essa? Para entendermos bem isso, a gente faz uso do contraste. A Bíblia fala o tempo todo no Novo Testamento sobre a igreja como a noiva de Cristo. Mas ela também fala da meretriz. Ela fala da Nova Jerusalém como o céu, aonde nós vamos habitar definitivamente com Cristo. E não limite a sua cabeça, a sua mente, a pensar apenas no espaço geográfico. É muito mais do que um espaço geográfico, a Nova Jerusalém. Mas ela também fala da grande Babilônia. Então, esses contrastes aí nos ajudam a entender um pouco dos detalhes dessa visão que João recebeu aí, no capítulo 17. Você vai depois, no capítulo 21, perceber também essa visão, quando João teve a visão do novo céu e nova terra. Muito bem. João agora é chamado para ver a queda, ou o juízo, sobre a grande meretriz, ou seja, a falsa igreja. E também é chamado para ver o triunfo da igreja verdadeira. Isso é uma coisa que está cada vez mais claro nos capítulos anteriores e nesse também. Aqueles que foram selados por Cristo e aqueles que foram marcados pela besta. Aqueles que foram marcados pela besta, o texto aqui, esse e os outros, eles dão claramente para nós a entender que esse contexto é um contexto religioso. E aí você entende também por que da apostasia. O que é a apostasia, conforme Jesus disse lá em Mateus? O abandono da fé verdadeira. Isso significa apostasia. O apóstata é aquele que conheceu a fé, teve a revelação de Deus da fé verdadeira, teve determinado nível de conhecimento, mas não persistiu nele. A cruz não chegou lá no fundo. Às vezes ele até gosta. Às vezes ele admira o Evangelho. Até se emociona com o Evangelho. A grande tribulação, ela, entre outras coisas, ela vai revelar esse aspecto. A igreja que não foi selada, ela não suportará a pressão. E ela vai se manifestar, pendendo definitivamente para o lado da besta. Irmãos, eu estou sendo claro? Hoje nós convivemos, como nos dias dos discípulos, não é diferente nesse aspecto, o joio e o trigo convivem junto.
E os discípulos disseram para Jesus: Jesus, vamos acabar com isso logo. Jesus falou: não, ainda não é tempo. Só que vai haver um tempo em que vai ficar muito claro a distinção entre a verdadeira e a falsa igreja. Mas veja, nós estamos falando de igreja, então o contexto é religioso. Tranquilo aí, gente? Pois não. Vocês vão abordar isso logo à frente, Vamos ver se a gente consegue passar aqui o microfone. eu não sei se vai abordar isso logo à frente, mas a minha dúvida é em relação a essas figuras do dragão, anticristo, falso profeta, grande meretriz. Sim. Isso aí são áreas de atuação específicas de Satanás no mundo, ou ele realmente está, como é que fala, pessoalmente incorporando essas figuras aqui? As duas respostas suas estão certas. Essas figuras que aparecem, dragão, besta, anticristo, grande meretriz, grande Babilônia, em suma, é manifestação do diabo. Em suma. Porém, o diabo não se manifesta de uma forma só. E algumas vezes o Apocalipse dá ênfase, não na pessoa em si do diabo, mas na influência que ele alcança em reinos, em governos e em sistemas. E inclusive na própria igreja. Que não é a verdadeira, mas é, entre aspas, igreja. Esse texto é um texto que oferece um pouco de dificuldade para nós, porque tem hora que você percebe que a grande meretriz, a mulher que é mencionada aqui, a Babilônia, que é mencionada aqui, grande Babilônia, é uma coisa só, mas tem hora que ela parece diferente. Qual é a conclusão? A conclusão é que nós estamos falando do diabo, o grande adversário, mas que se manifesta de formas diferentes. Porém, aí vai a sua segunda resposta correta. O diabo também ele vai se personificar, e aí nós temos a pessoa do anticristo. Nós temos os anticristos que vieram durante toda a história, que são figuras que se opuseram à igreja, ao reino de Deus. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá o anticristo, pessoa, que vai requerer adoração a ele. O texto lá de Tessalonicenses dá indicação claramente de uma pessoa. Os irmãos estão entendendo aí? Se eu não entenderam, por favor, pede, porque a gente explica de novo. Então, a sua pergunta foi oportuna, Cássio, e você já adianta aí um pouco algo que nós mencionamos aí, vamos mencionar na frente. Assim, quem tem a folha, no ponto 3 da introdução eu menciono isso. O livro do Apocalipse nos mostra 5 inimigos de Cristo: o dragão, o anticristo, falso profeta, grande meretriz e os homens que têm a marca da besta. Esse quadro é apresentado dos capítulos 12 a 14. Nós já vimos cada um deles aí. Em síntese, a manifestação do diabo. O diabo sempre tentou imitar a Deus. É assim que aparece claramente, e é, portanto, por isso que aparece claramente o contraste no Apocalipse entre a noiva, que é a igreja verdadeira, a noiva de Cristo, e a meretriz, que é a igreja que se prostituiu com outros deuses. A cidade santa, que é a Nova Jerusalém, a nossa habitação, e a grande Babilônia. A grande Babilônia é a cidade, ou as cidades, ou os reinos, ou os poderes que são completamente influenciados e dominados pelo maligno. Nós não temos tempo para isso, nosso estudo não é para isso, mas é interessante você pensar na ênfase que a Bíblia dá e no enfoque que Jesus dá muitas vezes
nas cidades. Você percebe no Novo Testamento o enfoque que Jesus dá nas cidades. Jesus amaldiçoa as cidades e chora pelas cidades. Porque as cidades, não só as pessoas da cidade, mas a cidade, estrutura política, econômica, ela também pode ser completamente dominada e influenciada pelo maligno. Não é apenas uma pessoa ou um grupo na cidade que fez uma opção pessoal por não servir a Deus ou por servir a besta. É mais do que isso, é um sistema que está oprimindo, que está pressionando para que ela faça isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz: rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século. O que significa este século? É isso. Esses poderes, essas estruturas completamente dominadas pelo maligno. Então, o Apocalipse, quando vem a punição, ou a disciplina de Deus, a justiça de Deus, ela se manifesta na cidade e se manifesta nos reinos também, ou nos sistemas que estão por trás. Existe um sistema que está influenciando a gente a não servir a Deus. Se você não... Você preste atenção, que você vai perceber que isso é muito sutil, instigando a gente a um estilo de vida que não glorifica a Deus em nada. Um sistema que enfatiza desonestidade, que enfatiza corrupção, um sistema que enfatiza mentira, um sistema que enfatiza impureza, valores. Não mostra a cara de uma vez. Ele vem através de propagandas, vem através de decisões, vem através de leis. Pois não, Célia. Pode perguntar. Pois. Certo. A gente conhece na história do nosso planeta, do nosso continente, nações que são constantemente bombardeadas por terremotos, tragédias, e nunca conseguem sair dessa situação. Certo. Cada vez que consegue superar um pouquinho, vem outras tragédias, vem outras situações. O povo nunca consegue sair da miséria, nunca consegue sair da mais tenra pobreza. Isso dá para a gente ver através disso que seria essa situação que o senhor está colocando agora? Sim, de certa forma, sim. De certa forma, essas situações da natureza, aí me fugiu a palavra agora, elas manifestam a ira de Deus. Vocês estão lembrados lá no capítulo 4, quando nós vimos que sobem aos céus as orações dos santos, e depois os anjos atiram essas orações na terra, e há trovões, relâmpagos, e mais uma série de situações? Então, é interessante a gente falar isso, né? Mas essas convulsões da natureza aí são resposta de Deus às nossas orações. Fala, pastor, mas eu não orei para que Deus mandasse trovão e nem enchente lugar nenhum, Deus me livre. Diretamente nós não fazemos isso, não. Mas quando nós oramos pedindo a Deus, Deus, que venha o seu reino. Que venha o seu reino. Venha a nós o vosso reino. Aí Deus fala, está vindo. É amor e justiça. Só que a gente às vezes não tem essa percepção. Né? E isso não significa, Célia, eu sei que você não está pensando nisso, mas é bom dizer que a gente tem que achar bom isso, não, pelo amor de Deus. A gente tem que ajudar e fazer de tudo. Né? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, é sim. Agora, o problema disso é quando a gente extrapola e vai no extremo dizendo o seguinte: vem uma enchente,
vem lá um tsunami e a gente fala assim, tá vendo? Bem feito. Não serviu a Deus? Tem gente que tem essa atitude radical, extremista aí, que não combina com a palavra de Deus nunca. Né? Eu sei de gente que fala assim, não, o mundo tem que acabar mesmo, quanto mais rápido acabar, melhor. Jesus tem que voltar logo. Aí, a hora que o raio atinge perto da casa dele, talvez ele mude um pouco de ideia, né? Mas enquanto está caindo na casa dos outros, às vezes... E eu estou falando disso, irmãos, não estou falando isso apenas para fins didáticos, não. Existem linhas de interpretação bíblica que torcem para a coisa piorar cada vez mais. Eu acho isso meio contraditório. Não, eu acho que não é por aí. Você tem a exortação da palavra de Deus de que há muitas coisas que vão piorar nos últimos tempos. E está aqui claro mesmo. Mas daí você torcer para que as pessoas sofram e isso venha logo é outra história. O que nós temos realmente que pensar é o seguinte: vamos trabalhar para que mais pessoas recebam a Cristo Jesus e se submetam a Ele. Essa é a nossa missão. É uma pergunta, Célia, muito boa e de difícil resposta, mas é por aí. A meretriz, conforme mencionado aqui no Apocalipse, então, ela representa a falsa igreja. A mulher e a cidade, ou a grande meretriz, representa, então, a falsa igreja. Certo, gente? Agora, ao falarmos de falsa igreja, cuidado para você também não cometer aquele erro de identificar com uma religião. Não, então é isso aí, é essa religião. Eu creio que a falsa igreja, você vai ver manifestação dela em todos os lugares, inclusive dentro da igreja evangélica. Não, pastor, mas qual a base bíblica? Eu tenho uma que é suficiente. Dentro do colégio apostólico, tinha um que dirá hoje, não é? O próprio Deus estava lá, era o pastor. Teve um que teve coragem de trair ele, cara a cara. E você acha que hoje não vai ter? Dentro da própria igreja evangélica, tem. Agora, vamos procurar saber quem? Não vamos não. Nossa tarefa não é essa. Nós devemos orar e trabalhar para que as pessoas conheçam a palavra e tenham temor a Deus, e Deus faça mudança de vida e transformação de vida, e primeiro, como Jesus disse, tirar a trave do nosso olho, né? Antes de ficar olhando a trave no olho dos outros, e achar que os outros que são os falsos crentes. Alguém queria fazer uma pergunta? Alguém levantou? Não. Vamos para frente? Você vai perceber, claro, no texto, que a grande meretriz, a falsa igreja, vive no luxo e tem duas armas básicas: a sedução e a perseguição. Seduz, encanta, mas no final mata. Ela atrai, mas no final destrói. Ela está embriagada, mas não de vinho. Ela está embriagada do sangue dos mártires, do sangue dos cristãos, que ao longo do tempo ela perseguiu e matou. A própria história é para nós o testemunho claro disso. Quando os crentes, que aqui no texto nós chamamos de santos, acompanhando o Apocalipse, eram despedaçados nos circos para diversão e passatempo do público. Os irmãos conhecem esse capítulo na história, já devem ter visto filme, leitura de livros. Quando depois vieram as fogueiras inquisitoriais, os massacres dos governos totalitários,
150 mil pessoas aproximadamente morreram pelas mãos da Inquisição num período apenas de 30 anos. Desde o princípio da ordem dos jesuítas em 1540, supõe-se que 900 mil pessoas pereceram sobre a crueldade da perseguição papal. É só ler a história, viu, gente? É só ler a história que você vai ver que tem uma parte que, se você torcer os livros de história, pinga sangue, do tanto que a igreja foi perseguida. Você fala, pastor, isso já faz tanto tempo que a gente não tem nem noção. Quando eu estava no Espírito Santo, eu participei lá dos 100 anos ou 150 anos do presbiterianismo no Espírito Santo, e a comemoração foi feita numa igreja que foi incendiada por causa da perseguição religiosa. Então, isso não é coisa que está longe, não. É coisa que está perto da gente. A igreja foi incendiada. Então, essa perseguição que culmina na morte, a história está repleta dela. É esse sangue desses que morreram por serem fiéis que a falsa igreja se alimenta. Tranquilo aí, irmãos? Tranquilo nada, né? Amém? A grande meretriz, que é a falsa igreja, está associada com a besta. Aí, Cássio, irmão Cássio, a sua resposta também. A igreja apóstata, a grande meretriz, vai se aliar à besta. Aqui, nesse caso, a besta, que é também o anticristo, já se manifesta numa pessoa, num governo. Eu fico tentado aqui, muitas vezes, a ficar recordando as coisas para ajudar os irmãos, mas se vocês estão acompanhando e relendo, vocês vão ver que nós fizemos um estudo em que nós verificamos as características da besta, as características do anticristo. Então, você vai perceber que ele tem força de governo internacional, mundial. Ele vai ter essa capacidade. E ele vai seduzir com paz, com proposta de paz. Então, a falsa igreja vai se aliar a ele. A mente vai para o mesmo lugar aí, né? Hã? Amém? Os irmãos estão... É difícil a mente não ir para esse lugar, né? Eu evito aqui de ficar mencionando igrejas e religiões específicas, mas tem hora... Oi. Alô? Som. Você queria o quê? Ah, som. Fazer uma pergunta? Tá, pode fazer que eu repito aqui, vamos ver se pode trocar a bateria para mim. Cadê o Lucas? Já estava prevendo que essa bateria ia acabar, por favor, Alisson. Pois não, Cássio, eu transmito a pergunta aqui. Sim. Certo. Sim. Certo. Sim. É. Religiosa e política, você diz? Envolvendo o Oriente Médio. Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje, já há muito tempo, a nossa geração cresceu ouvindo
dos esforços de paz no Oriente Médio. Quantos anos nós estamos ouvindo falar disso e nada muda? Pelo contrário, parece que cada vez se agrava mais. Então a pergunta do Cássio é essa. Se nessa ampla influência que a besta e o anticristo vão ter, e ele vai usar como arma de sedução o seu poder de unir e de fazer a paz, e é aí que muita gente vai cair, porque assim, ele está fazendo a paz, então é gente boa. Então, o que o Dr. Cássio está perguntando é se essa grande influência também não vai alcançar uma proposta de paz lá por Oriente Médio. É uma possibilidade muito real, tendo em vista que é uma coisa tão gritante hoje, né? Tão gritante. Muito bem, vamos lá. A grande meretriz, então, conforme o versículo 3, que é a falsa igreja, está associada com a besta. E as referências aí são interessantes, mostrando para a gente a abrangência do poder dessa falsa igreja, que agora se associa com a besta. Ela está sentada sobre os povos, sobre os quais a besta governa. Então há uma ampla influência dessa falsa igreja, que agora está associada com esse governante de grande influência, chamado, que o Apocalipse simboliza através da besta. A besta é um movimento perseguidor anticristão durante toda a história, personificado em sucessivos impérios mundiais. A besta é passada, presente e futura. A meretriz representa o mundo como centro de sedução anticristã em qualquer momento da história. Essa meretriz é personificada como a cidade de Roma nos tempos de João. A cidade imperial atraía com seus prazeres os reis das nações, e Roma era uma cidade louca pelos prazeres. Deu certo? Obrigado, Violas. O que nós estamos querendo dizer aqui, o que o texto está querendo dizer para nós, para a gente evitar a tentação de definir historicamente e geograficamente essa ação da besta e da falsa igreja. O que o texto está querendo dizer é que em todas as épocas ela se manifestou, mas que no final dos tempos ela vai se intensificar. Quem viveu nos dias de João, com certeza identificou a grande Babilônia e a grande meretriz com Roma. Certo? Por causa da perseguição que impôs aos cristãos. Mas quem viveu nos dias de Moisés, com certeza entendeu que a grande meretriz era o Egito. Entendeu? E nós, nos nossos dias, nós também temos as nossas identificações, que não deixam de estar erradas, no sentido de que elas têm características, mas elas não são localizadas no tempo e na geografia apenas. Durante toda a história, elas aparecem. A besta é descrita como aquela que emergiu da terra. Essa besta recebe o trono do dragão, recebe o seu poder e a sua autoridade. O dragão, lembra que nós já mencionamos nos capítulos anteriores, é o próprio diabo. Essa besta é temida e ninguém é capaz de enfrentá-la. Essa besta recebe a adoração de pessoas de todos os povos e nações, formando um sistema de governo anticristão. Então, a besta precisa ser entendida aqui muito mais do que uma pessoa, mas um próprio sistema que ela cria, que ela apoia e que ela desenvolve ao longo do tempo. A besta tem algumas características distintas ou distintivas. Conforme o versículo 9, ela tem 7 cabeças, que são 7 montes e também 7 reis. Tanto essa referência no versículo 9 como no versículo 10
elas oferecem um pouco de dificuldade de interpretação, porque elas, ao mesmo tempo que parecem ser coisas distintas, elas são a mesma coisa. Vamos ver lá. Ao mesmo tempo que João descreve o anticristo, tanto o anticristo como a meretriz, como Roma. Roma imperial era a expressão do governo anticristão, que, como já falamos aqui, agia com violência e com sedução. Mas João também olha o anticristo e vê nos 7 reis, ou nos 7 reinos de abrangência mundial, que foram declaradamente anticristãos. Por exemplo, já mencionamos o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, o Império Romano e, por último, o reino do anticristo. Toda a história que nós temos até hoje, você vai perceber aqui ela descrita. Né? O Egito foi um dos primeiros reinos que se levantaram como anticristãos. Lembra a história de Moisés? Depois veio a Síria, depois veio a Babilônia. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que todos esses reinos aparecem aqui, e sempre o povo de Israel lutando contra esses reinos. E às vezes a gente faz a leitura do Velho Testamento e não tem muito essa noção, né? De que aquela luta que tem ali, física, ela é muito mais espiritual. A gente pensa lá, o povo de Israel está na batalha, né? Davi está guerreando com Golias, e ele era pequeno, ele era fraco, Golias era forte, e aí a gente começa a pensar numa luta física. Não, aquilo era uma batalha espiritual. Né? Moisés, quando foi retirar o povo do Egito, as 10 pragas, batalha espiritual. Os 5 reinos caíram, como nós já vimos aí. Um existe ainda, e o outro não chegou, e quando chegar, vai durar pouco. Os 5 primeiros impérios já caíram, João vê agora o Império Romano. E, por último, o reino do anticristo, que não chegou, e quando chegar, vai durar pouco. Aqui, uma observação que nós colocamos aí, é que os reformadores, aqueles homens que marcaram aí a história da igreja no período da Reforma, quando interpretavam a Bíblia, eles entendiam que esse reino, ou que essa 7ª cabeça era o papado. Se você ler os escritos de Calvino e de tantos outros lá, você vai perceber que, para eles, esse 7º império aqui, essa 7ª cabeça aí, era o papado. E a gente entende isso porque havia uma perseguição cruel naqueles dias. A luta era muito clara. Não é igual a nossa luta aqui hoje, não. Era uma luta realmente terrível, física mesmo, né? Como que a igreja era perseguida. A besta se volta contra a meretriz para destruí-la, no versículo 16. E uma coisa aí que é interessante observar. A meretriz, nos versículos iniciais, se uniu à besta, mas aqui agora elas estão se autodestruindo. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz. Está vendo como que o negócio aqui mudou? Os próprios inimigos da igreja estão matando uns aos outros. A besta e os 10 reis se voltam contra a meretriz para devastá-la. A besta e os 10 reis representam aí, então, já falamos aí, a personificação do diabo que se volta contra a falsa igreja. Eu estou olhando para os irmãos para ver se está tudo bem. Esse capítulo é difícil, viu? O professor José Maria tinha que dar essa aula. Esse capítulo é difícil. Pois não, professor? eu quero uma parte. Pois não? Desde a época de Cristo, as batalhas espirituais mesmo, que culminaram em batalhas físicas,
Obrigado, viu? As batalhas espirituais, que culminaram em batalhas físicas, em lutas, em matanças, foram com entidades ditas religiosas. Na época de Cristo, tinham os religiosos que acabaram por matar a Cristo. Não concordaram, não o receberam. Entidades religiosas. Depois, essa época da Reforma, que é a época da Inquisição, foi uma entidade dita religiosa, que provocou matanças e matanças religiosas. Então a batalha, ela se apresenta, aí eu estou formulando uma pergunta, né? Com entidades religiosas. A igreja é chamada de igreja verdadeira, e a falsa é igreja também. Entidade religiosa. Então essas figuras de meretriz, de besta, essas figuras, que na verdade são figuras chamadas de figuras, mas são reais, e vai se apresentar de forma real, personificada. Mas ela, eu creio, e aí eu pergunto, né, é um grande perigo? Não seria um grande perigo, não vai ser um grande perigo, que é aí que entra aquela palavra que fala que muitos serão enganados, ou poderão ser enganados, porque vem em forma religiosa, apresentando a paz. Esse, na minha visão, é o grande perigo, porque vai ter que haver, por parte da igreja verdadeira, uma sabedoria de saber distinguir a quem seguir, a quem dar ouvidos, a quem obedecer. Porque a igreja falsa, ela é chamada de igreja também. O senhor concorda? Ela se apresentará como igreja. Ela igual hoje, né? Nós vimos quantas religiões lindas, mas que no fundo não é a religião de Cristo, ou não prega a Jesus, mas parece que prega, mas parece muito. E é o maior perigo que eu acho é justamente esse: a quem seguir, a quem dar ouvidos. Porque todos os conflitos, sejam físicos ou espirituais, que houveram até hoje, apresentaram-se de forma religiosa, como o caso da Inquisição. O Papa mandou matar muita gente. Sim. Mas ele não era a religião de Cristo? Não era chamado assim? Sim. Uai, mandou matar? Ele uma cruz na frente, né? A espada na mão e uma cruz no Então, a grande dificuldade, no meu modo de ver, é a sabedoria que vão ter que ter, e aí eu estou falando de nós, né? Para saber distinguir a igreja verdadeira e a igreja falsa, porque ela também é chamada de igreja, vai se reunir como igreja, vai se apresentar pregando como igreja, falando a paz como a igreja verdadeira fala, e aí que vai o momento, vai enganar a muitos, por causa disso. Ela se apresentará assim como sempre se apresentou. Certo. Concordo plenamente. Quer complementar, Daniel? Não é complementar, não, porque eu pedi a primeira dama para fazer uma pergunta aqui, antes do Zé Maria falar, agora, dentro do que ele falou, eu sou obrigado a perguntar. Na Irlanda, por exemplo, existe uma guerra antiga entre protestantes e católicos, e é aquilo que o Zé Maria falou, são igrejas. Será que, a pergunta que eu pedi a Jaqueline para fazer, é se essa briga lá, ela está dentro de algum desses contextos que nós estamos vendo aí? Bom, com relação à pergunta que o presbítero Zé Maria fez, quando Jesus orienta os seus discípulos sobre a segunda vinda, em Mateus capítulo 24, ele diz assim: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então isso aqui é religião. Muitos virão em meu nome. Então não vai surgir esses conflitos no meio político, porque lá na política ninguém vai fazer essa guerra no nome de Cristo. Aí vem: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores, parará, parará, nação se levantará contra nação, e Jesus diz:
porque tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão. Aí já falamos aqui da falsa igreja, a grande meretriz que se alimenta do sangue dos fiéis. E aí diz: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. No contexto de levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. Contexto religioso. Onde sai profeta? Sai profeta no contexto religioso, não é político econômico. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Interessante que você vê aqui que as nações vão odiar a igreja verdadeira. Por quê? Porque essas nações que vão odiar, elas estão sob a influência da grande meretriz e da besta. Jesus disse que esse aí é apenas o princípio. E que ele vai abreviar esses dias por causa da igreja verdadeira. Porque, se possível fosse, a igreja verdadeira seria enganada por essa igreja falsa. Então, a exortação prevalece aqui e persiste o desafio para nós, como igreja. Sabedoria. Eu já fiz essa pergunta aqui, presbítero José Maria, e lembro até quem que respondeu. Por que o Apocalipse começa dizendo: bem-aventurado quem ouve essas palavras e as pratica? Porque a segurança que nós temos, quem está certo, quem está errado, qual é a verdadeira igreja, qual é a certa. Essa prática é da igreja verdadeira ou da igreja falsa, né? Isso que nós estamos trazendo para a igreja, é certo ou não é? Já vi essa discussão. Então, a Bíblia é o parâmetro. Por isso também, agora eu vou vender meu peixe, por isso que domingo eu tenho feito essas mensagens sobre profundidade de relacionamento com Deus. Porque quem não tiver vida profunda com Deus vai ter dificuldade para passar por esse tempo. Você não vai ter sabedoria, não vai ter conhecimento da palavra. E eu estou preocupado com essa geração nossa que não lê mais a Bíblia. Nós estamos numa geração que não lê mais a Bíblia. Difícil, né? Então, até na igreja, mas pergunta sobre a Bíblia para ver. É difícil. Então, é um desafio nosso mesmo. Cada vez mais nós vamos sentir a necessidade de enfatizar essas coisas. Voltar à base. Santificação, leitura da Bíblia, oração, consagração, boas obras naquele bom sentido, né? Agora, Daniel, a sua pergunta, eu já disse aqui também, eu acho difícil, nesses nossos dias, a gente identificar um conflito, mesmo que seja um conflito nacional, eu acho difícil a gente identificar dentro desse contexto aqui. Mas que tem semelhanças, tem. É a mesma coisa do Oriente Médio, que o Cássio levantou aqui. Será que essa paz que o anticristo vai promover não passa por um acordo lá no Oriente Médio? Olha, tudo leva a crer que passa. Porque como que nós vamos falar em paz mundial se não tem acordo lá? Não vai ser paz mundial nada. Como que nós vamos falar em paz mundial se continua o quebra-pau dos protestantes e católicos lá na Irlanda? E essa igreja protestante lá na Irlanda é protestante mesmo? É bíblica? Será? Né? Será? Que fala protestante, a gente pensa, não, a igreja presbiteriana não tem convênio com algumas igrejas protestantes lá na Irlanda, não, porque não reconhece como igrejas bíblicas. É uma só que tem, que é uma fraquinha lá, porque ela conservou mais fiel a palavra, as outras já, né? Então, como a Célia disse aqui, eu tenho repetido, né? A gente, cuidado para não viajar na maionese, porque esses textos aqui, eles abrem a cabeça da gente para muita coisa que está acontecendo. Vamos para frente? Eu vou pular agora, porque nós vamos voltar no capítulo 18 de Apocalipse a falar nesse mesmo assunto. E eu queria terminar no ponto 3, falando sobre a vitória de Cristo e da igreja.
versículo 8. Pelejarão eles contra o cordeiro. Meus irmãos, batalha espiritual é uma realidade nos nossos dias. A minha vida e a sua vida é uma vida de peleja. Não adianta a gente querer florear. Pelejarão eles contra o cordeiro. Essa peleja já acontece. Se você está com o cordeiro, você está na peleja. É batalha. E o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também. Quem vai vencer também junto com o cordeiro? Quem vai vencer junto com o cordeiro? Nós vamos vencer junto com o cordeiro. Interessante o que o Apocalipse diz, né? Eles pelejarão contra quem? Contra o cordeiro. Mas quem vai vencer com ele? A igreja, porque nós estamos atrás do cordeiro, é ele que batalha. Bonito demais, hein? Maravilhoso. Isso é romântico, bonito e verdadeiro, né? Nisso a gente pode viajar. Que a gente pensa, pastor, como que faz para a gente, como crente, viver num tempo assim tão complicado? Meu irmão, não se esqueça que o cordeiro é quem peleja. A luta é contra ele. E a Bíblia diz que nenhum dos que foi dado a ele, o diabo vai arrebatar da mão dele. É maravilhoso, não é? A vitória é de Cristo, porque Ele é o Cordeiro. Quando a Bíblia menciona Jesus como Cordeiro, ela está lembrando do sacrifício que Ele fez. Ele foi morto e comprou com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. A igreja vence o dragão pelo sangue do Cordeiro. Capítulo 12, versículo 11, nós já mencionamos isso. O Cordeiro de Deus é vencedor em todas as batalhas. Lembra da expressão lá no capítulo 12? Cristo saiu vencendo e para vencer. A vitória é de Cristo por causa da sua suprema posição. Quando Ele ressuscitou, Ele foi elevado à posição de Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o nome dele está acima de todo nome, e um dia diante dele todo joelho vai se dobrar. Quando ele vier na sua glória, ele vai matar o anticristo, a besta, o dragão, com o sopro da sua boca. Pode parecer, durante algum tempo, que as forças anticristãs, ou que o maligno parece estar ganhando. Mas quando o anticristo estiver parecendo vitorioso, então aí Jesus se manifestará e a sua derrota vai ser fragorosa e vai ser final. Amém, gente? É o calor que não deixa a gente falar amém, né? A vitória de Cristo será completa sobre todos os inimigos, conforme o versículo 8 a 11, 12, 14 e 15 e 16. É muito claro o texto aí. Finalmente, nós já falamos, a igreja vencerá junto com Cristo, porque ela é a noiva do Cordeiro. Ela é a cidade santa. A igreja vence o dragão, a meretriz e a besta. A igreja é mais do que vencedora, embora algumas vezes é uma igreja mártir, mas sempre uma igreja vencedora. Quando a gente lê a história e vê lá a morte de tantos cristãos, a gente pensa que está perdendo o jogo, mas na verdade nós estamos ganhando, né? Tem uma expressão na história das missões que diz assim: o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Já ouviram essa expressão? O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho, e é verdade. Quanto mais crentes morrerem por Jesus, mais o Evangelho vai se dissipar. A besta tem os seus selados, os seus marcados.
e vão perecer junto com ela. Cristo também tem os seus selados, cujos nomes estão escritos no livro da vida e vão reinar para sempre com ele. A igreja não é chamada apenas um grupo de chamados e eleitos, mas também de fiéis. A prova da eleição é a fidelidade a Cristo. Quem não é fiel não dá provas de que é eleito. Constantemente as pessoas me perguntam sobre isso. Ontem, anteontem, segunda-feira, se não me engano, meu filho estava me falando sobre isso. A gente estava discutindo, conversando sobre a doutrina da eleição, e ele estava me perguntando: pai, essa doutrina da eleição não deixa a gente meio folgado, não? Eu falei assim: quem é eleito nunca fica folgado. Essa é a marca do eleito. Ele não descansa, ele não é folgado, ele está sempre ligado. Ele quis dizer que, às vezes, o fato do crente pensar assim: eu já sou eleito, então nada vai me tirar das mãos de Jesus, vou aprontar. Não é eleito. A marca do eleito é a fidelidade. Amém, gente? Para concluir, o último slide lá, vamos ler juntos ali as lições desse capítulo. Os prazeres do mundo terminam em desilusão, fracasso, ruína, derrota e são passageiros essas glórias do mundo. Então a falsa igreja, ela vai seduzir com propostas tentadoras, mas no final, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida enfrentarão vitoriosamente, quer a sedução do mundo, quer a violência do mundo, eles vencerão com o Cordeiro. Interessante ali, foi proposital, os que estão escritos no livro da vida não estão isentos da batalha, eles enfrentarão. E o que vai cada vez mais convencer você, ou dar a você convicção de que você é um escolhido de Deus desde a fundação do mundo, é o fato de você não correr da peleja, é o fato de você permanecer fiel. Cada prova vencida, Jesus dá a você mais convicção de que você faz parte desse grupo dos selados. Amém?